chegou ali já. Aí sim, eu falei que eu ia começar nisso. Tá vendo como a gente recupera a memória da velhice? Refazendo o caminho. E aí a Giovana se aproximou. Tudo bem, eu vou começar por aqui. Eu poderia começar com as perguntas de vocês. Que é ótimo, porque melhor do que as respostas, as perguntas, né? As boas perguntas. E aí eu pergunto para vocês, o que isso que eu desenvolvi tem a ver com essa questão de que, tá bom, então eu vou começar aqui, né, por como a Giovana se aproximou do objeto. E aí repete da sua aproximação. Faz a dramatização. Please. Atriz. Diretor, croquete. Vai! Faz um story. Vai. Já tá mole. Quem tava do meu lado? Você, não é? Quem tava do meu lado? Eu tava, ela falou. Ah, tá. Aí eles viram boia. Obrigado. Era isso. O que vocês dizem? É piramboia. O que vocês dizem? Como eu comecei essa intervenção de agora? Que tem as curvas, Melhor que as respostas, as perguntas. E aí, com a dramatização da Giovana. Ele não tem essas coisinhas aí. Essas coisinhas a gente viu. Mandem desligar a bomba lá, por favor. Ai, eu quebrei. Tem que dramatizar? Ô, desliga a bomba aí. Não, isso é a questão Alguém quer ver a pedrinha? entrar Pedrinha, nesse não. ambiente cognitivo, né? Pensar das ideias. E eu falei para o Rodrigo, e falei para outros alunos lá, silenciem. Tá? A gente tem uma tendência a... Por que você está usando calça listrada? E essa caneta violeta? E por que a capa dura? E essa botina? Bem, então, vamos adiante, por favor. Mas é piramboia ou não? Eu vou ficar tudo. Amiga ali, ó. Vamos desenvolver. Vai, Rubens, responde porque é piramboia. Isso Vai, Rubens, fala. é de suma importância Vai, Rubens. desse caminho geográfico Rubens. de Fica vocês. burra. Fala, Rubens. Fala. Não é? Também sabe. Eu não falo Mas eu para escutei de vocês, alunos meus, que É piramboia. Ou é uma paralela? como é que eu poderia descrever isso? Piramboia é estratificado retinho. Ele só O ensino é uma relação, né? O ensino é uma relação de amor, relação sujeito-objeto. E ver um aluno, eu vou usar esse termo, eu estava buscando na imagem, se prensar em leituras e se formar a partir de interpretação de texto ou de ideologia de professor, eu me sinto, como é que eu poderia descrever o meu sentimento? Não, não é angústia, angústia é mais para medo, tristeza também não é. Também Revoltado. não é, não é revoltado. Decepcionado. Eu acho que é por aí, uma decepção, eu fico dentro de você. Então vamos voltar como a gente começou aqui. E aí isso que é mais importante do que eu falar para vocês. O que, Giovana? Se é piramboia, eu vou ficar tudo.
desenvolvendo, pelo menos você sabe, né? Estou desenvolvendo uma linha de raciocínio. Assim, aí eu uso isso aqui. Né? Eu agradeço muito. Então, é muito importante vocês se dedicarem à observação. Eu estou reenfatizando, meus alunos não aguentam mais ouvir isso de novo. Não é verdade? Como você pode falar para E aí dediquem-se à observação. 4 anos, 10 anos, eu fui responder a minha pergunta que eu fiz para a paisagem, para a natureza de Botucatu, solo de Botucatu, a vegetação, eu estava no processo de formação agronômica. Eu falei, pô, como é que eu posso intervir numa paisagem se eu não compreender essa paisagem? Como é que eu posso intervir enquanto técnico? E aí eu fiquei observando. Depois de 10 anos eu respondi as minhas perguntas. Lá de 81 eu fui responder essas perguntas. Em 92, na defesa da minha tese na Universidade de Paris, eu falei e eu trouxe uma máxima desse trabalho, dessa tese, hoje de manhã, lá naquele solo que tingiu essa terra, né, que impregna a nossa roupa, a nossa pele e invade. Eu posso falar isso em francês, está escrito em francês no preparo da minha terra. E invade as ideias, né, como um vento sutil. Nossa, o vento soprou aí agora que eu falei isso. Né? Isso é da relação indireta com o vento. Como é que é em francês? Aí você vai lá buscar. Tá na apoio de idade. A tese. E tá lá o prefácio em francês. Então, não menosprezem isso. Isso é muito mais importante do que tudo que vocês leem dos outros. É muito mais importante a vivência de vocês e uma relação, né, íntima, sujeito-objeto, etc, do que fulano de tal falou isso e blá 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 blá. E aí eu tô lá numa casa que eu morei alugada ali no Alto da Boa Vista, entre 2005, 2008, por ali. E vocês sabem, né, que eu adoro as coisas, né? Esse mundo da natureza, as formas, esse mundo humano, não é? Do ser humano, das formas, né? Do tecido social, etc. Você quer compreender a natureza? Desligue o celular. Eu tô gravando, senhor. Pode depois sim. Rebobina aqui. Você já usou gravador com aquelas fitas cassete? Faz de conta que foi. Isso. Volta aqui. Faz voltar aqui. E o barulho? Desligue o celular. E aí... O que eu estava falando? Estamos numa casa. Não, vocês têm que trazer a frase até eu chegar nele e pedir para ele. Uma casa na Boa Vista. Você é muito apegado às coisas, à terra. O celular não se entende na TV. O celular não se Eu, a hora que ele dormir lá no ônibus, eu vou ali e vou apagar tudo, né? Pro bem dele, né? Então por isso que eu me perdi aqui, me desviei. E aí eu tava num procedimento lá com um inseto que eu nunca tinha visto na minha vida.
E aí eu comecei a me aproximar. Eu fui me aproximando. E as coisas, elas vão se desvelando se você se aproxima e entra nesse âmbito da essência do objeto. Você não precisa de bibliografia. E aí eu tava, né? Uma coisa linda, nunca vi aquelas antenas, asas, aquelas cores, as patas, uma coisa assim lindíssima. E eu fui me aproximando. E aí eu cheguei numa determinada distância, né? Que nem ela fez ali, né? E aí cheguei e falei assim, um himenóptero, né? As abelhas, né? A Apis mellifera é um himenóptero, as formigas também são himenópteros. E a gente aprende nesse mundo agronômico também taxonomia de artrópode, de inseto. E aí me aproximei e tal. Um himenóptero. O que você está pensando agora? E aí precisa ter um outro sujeito aqui em cima de você, olhando, você pensando no inseto. E o barulho da bomba, aquele vento. E aí você. E aí quando eu cheguei e falei, um himenóptero. Na hora, esse mundo, né? Esse mundo de informação gratuita que existe no planeta Terra, ele se desfez. E eu observei esse desmoronamento. E o Goethe chegou pro Linneu e falou assim, do teu método de despedaçar. Então é isso. Então agora a gente pode entrar em perguntas. O quê? A vossoroca? Essa vossoroca? As vossorocas. Como é que se formam? Que tatu que fez esse arranhado aí na terra? Como é que você fez esse arranhado? Como é que se formaram esses sulcos? E esse processo é um processo mecânico ou geoquímico? E como é que se formam os sulcos e as ravinas? Água ou vento? E a vossoroca? Muito bem. Vai adiante. Muito bom. E aí é um processo mecânico como o sulco, a ravina? De cima para baixo? Não. A diferença... Fala. De baixo para cima. Primeiro. Fala, explica. É de baixo para cima. É Vai afundando de baixo para cima. É a água que é subsuperficial. Aí vai criando oco embaixo. E aí uma hora... Aí vai desmoronando. Isso. Exatamente. Então começa por um processo geoquímico. A água circula em dutos, em pipelines, dutos. E esses argilitos, eu vou passar um pedacinho, vocês vão dividindo e vão pondo no dente aqui, ó. Quem falou? Toma, você vai ser a primeira. Não, isso aqui tá duro. Se eu jogar, eu abro. A minha cabeça. Eu abro também. Posso jogar? Agora, sensação aqui, ó, no atritar esse material entre os dentes.
Pra comer. É o almoço. Então, ó, vão Plástico não passando haveria parado. e vão sentindo que é aqui que você consegue ver a diferença entre silt e argila. E essas bancadas de argilito, que são localizadas, quando se retira a vegetação, a água que tem Foi muito crush. drenagem vertical livre, Tô fazendo crush. porque Tem aqui silt. realmente se tem uma rocha arenosa, você afere isso na sensação ao tato. Eu não sei o que é Com Cris, essas não. camadas planas paralelas, não tem como se equivocar. O arenito é o arenito da formação piramboia, do início do Mesozoico. Na depressão periférica, a gente estava na bacia sedimentar de fundo marinho, primeiro blasto marinho, depois marinho, e vindo para cá, a gente começa a subir de novo. Acabou essa fase marinha, tudo plano, e começam a se formar sedimentos em planícies meandrantes, continentais, formando esses arenitos e bancadas de argilito. Na década de 40, se derrubaram essas florestas para a construção de São Paulo, etc. E com esse material arenoso, drenagem vertical livre, bate em cima desse argilito, ele começa a correr horizontalmente, começa a formar esses dutos, esses pipelines por dissolução geoquímica. Vocês já foram nessa região de grutas em áreas calcárias? Já viram gruta de rocha calcária? Não. Essas grutas se formam por dissolução geoquímica, a água dissolve. Que nem a água dissolve sal, açúcar, e aí cada um tem o seu tempo de dissolução, formam esses dutos e como o Rubens e o Igor eles foram descrevendo, esses dutos eles se ampliam de tamanho, vai crescendo, 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 de repente a parede de cima desaba. E aí em cima faz. Aí tchau e bem. E aí se formou essa água sonora. E ela parou aqui, está estabilizada há muito tempo e ela vai até o Tietê. Eu acho que deve ser, vocês são muito mais competentes para aferir isso. Eu acho que é a maior vossoroca do Brasil. Mas depois vocês dão uma olhada aí. Vocês estudam muito vossorocamento, erosão, etc, etc. Vocês conferem isso daí. Ela parou sozinha de aumentar Parou sozinho. Para mim tem uma relação com essas bancadas de argilito. Porque isso daqui não foi nem refresco, né? Esse bambuzinho. Ela parou, ela poderia ter continuado, mas não continuou. Ocorreu uma estabilização. E vocês têm então uma morfogênese. Entende essa palavra? Morfogênese é uma elaboração da forma do relevo por ação antrópica. Né? Então, uma morfogênese antrópica. E o que vocês têm que acostumar, não é que forma de relevo não é só resultante de entalhe de eixo de drenagem, um processo mecânico, e que ocorre também, tão importante quanto, ou de repente até mais, por dissolução geoquímica. O que mais? Professor, então o primeiro processo de formar essa vossoroca foi a questão da urbanização do estado? Da área para agricultura? Me falou, foi a derrubada da vegetação natural.
se não tivessem, se tivessem conhecimento e aí decisão de não desmatamento, essas, a gente não estaria tendo aula aqui. Certo. Eu não teria onde fazer guerra de argila. Professor, a plantação de eucalipto, sabe-se que ela usa bastante essa água subterrânea, né, para se desenvolver, que as raízes são bem profundas. A questão da estabilização da cabeceroca não estaria atrelada a esse tipo de irrigação? Obrigada. O Soroca é muito difícil. Aqui tentavam segurar e ela chegou no termo dela. Quanto tempo, mais ou menos? Isso começou na década de 40. Depois vocês dão uma olhada por cima. É rápido, né? Tá muito. Não, ela estabilizou. E vocês que assistiram o vídeo do Alain, todos vocês, né? Vocês têm essa possibilidade, né, de entrar cada vez mais nessa relação entre esses processos dissociativos no âmbito da natureza, erosão do solo, quanto que se perde de terra na área agricultável do Brasil, Roberto? Chuta, Chico. Entendeu? Quanto? Então eu vou falar aqui com o rebelde, dos rebeldes, dos motoristas, que a gente mudou de plano. A gente não vai mais na cachoeira, a gente vai lá, como é que fala? Delta do Plata, para ver quanta terra está sendo erodida na área agricultável da bacia. E depois a gente... Quem que é bom matemático aqui? Ele de óculos aqui, ele tem cara de bom matemático, não tem? Ele ainda... Asiático? Hã? São Paulo pega lá pra porra. Viu? E aí ele já faz a extrapolação para o resto das bacias Do amazônicas. jeito que eu manejo meu calculador, ninguém faz. É isso que professor. A única disciplina que eu fui reprovado, eu não vou falar isso. Calculadora 1. Para a formação A Giovana sabe. É um Argilito não. Ah, A formação, ela sabe. Fala. É que você falou. formação piramboia. Formação É que parece assim, que é um na dique- verdade, é um o dique piramboia de- ele tinha Maria, zonas de perto, dunas e interdunas. E nas interdunas você podia depositar material mais fino. O bumbum tá doendo, gente. E aí tá todo mundo reprovado em pedologia, não tá? Não é verdade? Hã? Mas descruza o braço para eu continuar falando. Essa coisa de perda de solo pra Não, deixa eu acabar, só para responder, para não ficar essa... Aí a gente entra nessa pergunta. Por que está todo mundo reprovado em pedologia? Ninguém fez uma pergunta aqui de pedologia. Que solo que é esse, professor? É o solo paisano. Não é? Como é que se forma? Quem desceu de bunda? Quantos metros tem esse solo? Qual a textura desse solo? Eu vou colocar no relatório. Que nem bebê, né? Bebê você pega aqui e vê a textura dele, fofíssimo. Você não sentiu na bunda a textura?
Tá bom, eu vou contar, vai. Aí eu era aluno assim que nem vocês. E tinha aula de conservação do solo e da água aqui. Na Faculdade de Ciências Agronômicas aqui, em Botucatu. Fiz agronomia aqui. E aí o professor dessa conservação de solos trouxe a... Ah, não vou falar. Pode. É sigilosíssimo que eu vou Então assim, professor, só vai ficar interno. A guerra de argila que eu vi com o pessoal da pós-graduação está no Facebook, mas eu não dei endereço para ninguém. Eles filmaram ali a guerra que a gente fez. Né? Bom, e aí eu vim pulando, né? Como um bom capricorniano, né? Cabrito, eu vim pulando de 2 em 2 metros. Na época que o joelho era bom. A hora que eu pulei aqui, isso daqui já é um delta aqui. Eu achava que era sólido, né? Mas eu me afundei até aqui, eu não conseguia sair. Aí eu falei, essas coisas aqui tem outras funções. E aí é isso aí. Fala um pouco do neossolo quartzarênico com seus amigos, seus colegas. E aí a gente vai embora. Que oração, por favor? A textura dele é arenosa, 5 para 3. tem bastante porosidade, porque é areia, né? Imagina. Boa consistência. E como é que fala? A sequência de horizontes. Acho que não tem horizonte A, imagina. Tem. Tem? Horizonte A sobre... Eles chamam esse pacotão aí que vocês desceram de bunda, eles chamam de horizonte C. O pessoal que manda na taxonomia da ciência do solo. E tem uns rebeldes por aí, o Espíndola é um deles, né? E ele acha um absurdo isso. Porque aí neossolo, solo novo, né? É antiga areia quartzosa, né? Eles imaginam, esses solos são tão antigos quanto os latossolos. Não tem sentido. E aí criou-se essa discussão. O horizonte A seria então aquela camada mais escura ali? Aham. E o horizonte C é tudo. Por que é mais escura? Porque tem também ainda tem um pouco de matéria orgânica. Bora? Próximo ponto? E a guerra de argila? A cor avermelhada? É porque aí não tem 1% de Fe2O3 aqui. Pouca quantidade já dá essa coloração. Mas não sei se é isso. Igor, muito blogueirinho você. Olha só. Absolutamente. Não cuspiu adequadamente. Do Rio da Prata. Não fez a textura assim. Manas, né? Olha essa Aqui não tem 10%. Você manda essas fotos. Ficou muito legal. Tira uma foto minha aqui, deixa eu pousar. Bora! Vou pegar. Tá mandando agora.